Olá, sexto ano, bom dia. Temos aí mais uma segunda-feira, né? Iniciando a nossa aula de oficina de negócios. Hoje, dia 6, véspera do nosso feriado, dia 6 de setembro de 2021. E nós vamos continuar falando no nosso capítulo de iniciativa e persistência, que falamos sobre proatividade, né? Vimos a tabelinha do livro que fala de proatividade. Se você é uma pessoa proativa, vamos já lembrar, foi na página 51, a nossa tabelinha que eu pedi para você marcar se você era mais a tabela A de proatividade ou se era mais a tabelinha B, né, de reatividade. Então, nós tivemos aí, teve gente que enviou atividade que teve mais relação com a tabela A e teve outros que teve mais relação com a tabela B, certo? Então, hoje a gente ainda vai trabalhar, porque nós começamos com esse trabalho, pedir para vocês verem um filme relacionado a empreendedorismo, certo? Então, parabéns a todos que enviaram os trabalhos, o resumo, falaram do que gostaram, o que não gostaram do filme e fizeram ilustrações belíssimas. Então, gostei bastante do trabalho de todos, certo? Então, como eu sempre costumo dizer na aula, você tem que estar com o seu caderno, certo? Já coloca a data de hoje, a atividade de classe. Hoje é a data 6/9/2021. E também com o seu livro, certo? Aberto no capítulo 7. E, de preferência, um dicionário. Ok? Então, vamos começar já trabalhando essa parte. Nós falamos da geração Y e da geração Z, que é a geração aí da tecnologia, certo? Então, os trabalhos dos filmes, no caso do livro de vocês, ele citou A Era do Gelo, que é um drama de Carlos Saldanha e Chris Wedge, e A Bailarina, que foi um dos filmes mais escolhidos. É um drama também de Eric Sume e Eric Ware. Então, A Bailarina foi um dos filmes mais escolhidos. E também tivemos O Menino que Descobriu o Vento, e entre outros que foram representados nas atividades. Okay? Então, vamos iniciar agora a nossa aula com a atividade de classe, certo? Nós vimos na abertura desse capítulo, certo? Características empreendedoras, que nós vimos lá no comecinho do ano, que é a iniciativa e a persistência, certo? Pessoas que não desistem fácil de seus objetivos e tentam ao máximo ter êxito. Além do mais, não espera pelos outros para alcançar suas próprias metas. Então, você é assim? Como você reage a várias atividades cotidianas, certo? Nós vamos fazer agora um teste rápido do seu dia a dia para analisar a sua iniciativa através de situações. Então, vamos começar já produzindo na aula de hoje. Questão de número 1.
Você sugere lugares de passeio nos finais de semana com a sua família? Interrogação. Questão 2. Gosta que outras pessoas escolham suas roupas? Interrogação. Você costuma decidir ações durante a realização de atividades e trabalhos escolares em grupo? Ou seja, você que costuma dar as ideias quando está trabalhando em grupo? Interrogação. Quando você percebe que chegou alguém novo na vizinhança, você espera ele vir falar com você ou você se apresenta primeiro? Sim, em relação à sua idade, certo? Se chegou alguém novo na sua vizinhança, com a sua idade ou mais próximo da sua faixa etária, como é que você reage? Aí você vai responder essas 4 perguntas agora, para a gente poder continuar com a nossa leitura paralela com as questões. Então, o que foi que você colocou nas suas respostas? Espero que sejam respostas bastante comprometidas, né? Que realmente vocês fazem, né? Que mais se identificam. Então, essas suas respostas vão revelar se você possui iniciativa para as atividades do dia a dia ou apontam alguns sentimentos de insegurança na tomada de decisões. Então, algum sentimento de insegurança na tomada de decisões. Você não precisa, certo? Se expandir muito, né? Mas você precisa realmente responder com a verdade, né? Porque respondendo a verdade é que você vai saber se as suas atividades, se você age com iniciativa e com persistência, ou se você leva qualquer forma aí as atividades que lhe são proporcionadas, né? Tem gente que nem liga para as atividades as tarefas domésticas, nem liga para as tarefas de casa, as tarefas da escola ou alguma atividade de algum curso que faz todas as coisas aleatórias, sem vontade, costuma desistir, não costuma ter iniciativa com nada. Então, algumas pessoas realmente se dedicam e outras não, certo? Então, eu recebo aí atividades excelentes, bonitas, coloridas, bem feitas, que mostra aí a dedicação de vocês, né? Então, quanto mais você se dedicar, melhor você vai se sair em todos os aspectos da sua vida. Vocês vão começar a questão 1 com a pesquisa bem interessante. Mesmo que seja pesquisa, não tem problema, a gente já vai colocar aí para a nossa atividade de classe, porque você vai fazer agora, certo? Você tem a vontade aí, ou você faz agora, né? Tô dando pausa aí no nosso vídeo, já realiza a sua pesquisa bem direitinho, ou sem problema nenhum você faz no término do vídeo. O importante é fazer e enviar, porque todas as atividades são para nota, certo? Então, o que é que vocês vão fazer na questão de número 1? Pesquisar a biografia de grandes nomes da história que persistiram até alcançar êxito, certo? Então, vocês vão pesquisar aí grandes nomes da história. Então, vocês vão deixar para essa atividade uma folha, porque além de você pesquisar grandes nomes da história aí que tiveram grande êxito, certo? Que
persistiram, persistiram, persistiram até conseguir. E depois que você pesquisar, colocar o nome de várias pessoas ou de algumas, você vai pegar, vai escolher uma dessas pessoas e vai falar somente sobre ela. Então, por isso que eu quero que vocês façam tudo isso em uma folha. No mínimo, né? Porque se você quiser fazer mais, tem gente que gosta de pesquisar muito, de escrever, de colar figuras. Então, não é necessário. Mas se você desejar copiar mais de uma folha, certo? Se você quiser desenhar, se você quiser colar, não tem problema. Você pode ficar aí à vontade para fazer essa sua atividade de número 1. Vamos ler outro texto paralelo ao nosso capítulo. Costuma-se definir como geração Z a categoria de indivíduos nascida em meados da década de 90. Nós falamos isso na aula anterior. Porque os indivíduos, eles tendem a ser ágeis na realização de processo e multitarefa. Por isso é comum ver os jovens ouvindo sons enquanto estudam, com inúmeras janelas abertas no computador ou trocando rapidamente de canais de TV, certo? Então, é dessa forma que esses jovens viram todos os canais, a programação se torna desinteressante. Então, eles fazem isso de uma maneira geral. Você age assim? Esse pequeno texto que eu falei da geração Z, você age dessa forma ou não? Então, tem pessoas que se dedicam 10 horas ou mais do seu dia em jogo eletrônico, por exemplo, na frente de um celular, na frente de um computador ou até mesmo na frente da própria televisão, certo? E essa geração está sendo sempre representada através de desafios, certo? Os jovens têm dificuldade de se adaptar a esquemas formais de trabalho. Sua cognição é rápida, certo? E seu reflexo é hipertextual, que cerca vocês desde os primeiros passos, certo? Quando a gente fala de iniciativa e persistência, a gente sabe aí que tem grandes diferenciais ao longo da sua vida. Então, você tem aí no seu livro, agora que já falamos da geração Z na aula anterior, temos a página 55, certo? A página 55 e a página 56, ok? Que vocês também vão fazer agora, se não fizeram ainda essa página, certo? Então, na página 55, vocês vão colocar a data de hoje, vão colocar classe e vão responder. Agora que você já sabe um pouco mais sobre os conceitos e aplicações dos termos persistência e iniciativa, realize as atividades propostas. 1. A prática da iniciativa e da persistência pode ser verificada no cotidiano de qualquer indivíduo. A seguir, você encontrará alguns exemplos sobre os temas estudados. Complete as lacunas com I para iniciativa e P para persistência. Então, tem dois textos. O primeiro texto, uma bolinha para você marcar. Foram 12 anos morando na rua, mas ele ia para a biblioteca pública todos os dias. Ficava das 9 às 17h30. Eu ia estudar,
e ficava tomando cafezinho e água para passar a fome, lembra Bira, que calcula ter ficado cerca de 30 dias sem fazer uma refeição direito. Passei muita fome. Eu tentava não pensar. Tomava muita água para não desidratar e café. Eu não gostava de pedir porque as pessoas não entendiam. Pensava que eu passava o dia porque não queria trabalhar. Mas eu não tinha trabalho. Pois é, quem poderia imaginar um morador de rua aprovado em um concurso nacional disputadíssimo? Bira passou no concurso do Banco do Brasil entre 240 mil candidatos em todo o país. No dia da posse, ele foi destaque na nova turma de Pernambuco. Quem te viu, quem te vê. Então, você vai colocar aí na bolinha o I de iniciativa ou P de persistência. Segunda bolinha e segundo texto. A Copa do Mundo é realmente uma oportunidade única de aprender como as outras culturas. A exemplo do que aconteceu na Arena Pernambuco na derrota da sua seleção para a Costa do Marfim. Os torcedores japoneses voltaram a recolher o lixo produzido durante o empate em gols com a Grécia, na Arena das Dunas, em Natal. Munidos de saco de lixo, eles deram nova lição de civilidade e educação após o fim da partida. Curiosamente, os mesmos sacos foram enchidos de ar e serviram para ajudar na bonita festa das arquibancadas. O estádio recebeu 39.485 pessoas. Então, isso está disponível no site do Globoesporte.com, da Copa do Mundo, notícias. E o texto de cima está disponível no Tudo Sobre Concursos. Então, olha aí, já tem exemplo de uma pessoa que teve iniciativa e persistência, né? No nosso texto aí, que foi o texto 1, que fala sobre Bira. Com certeza, algumas pessoas da sua casa devem lembrar da história de Bira, que passou bastante, né, na mídia, na televisão, passou muito. E a história também dos japoneses na Copa. Então, vocês vão marcar com I de iniciativa ou P de persistência nas bolinhas aí marcadas. Aí temos a questão 2. Você vai dizer qual é a diferença entre ser proativo e ser reativo. Essa diferença você já sabe. Muito prático aí para você responder. E terceiro, qual é a diferença entre insistir e persistir? Certo? Não é só para você observar o significado no livro, não, certo? No dicionário. É para você realmente escrever com suas palavras. Aí, agora, na página 56, ele fala de iniciativa e persistência, que são grandes diferenciais no longo da sua vida, certo? A maioria deles quer empreender e vencer. No esporte, isso é bastante exaltado. Ana Moser, aposentada do vôlei de 1999, mas ficou marcada no nosso esporte por persistência, iniciativa e talento. Então, com certeza, você conhece várias pessoas na parte esportiva que teve aí grande superação, certo? Ana gosta de quebrar barreiras, em quadra ficou conhecida por seu temperamento forte, dedicação e disciplina. Enfrentou várias lesões graves no joelho. Em 1996, ela ia para a Olimpíada de Atlanta. Já havia ganhado com a seleção brasileira o Grand Prix em 1994, onde saíram as Olimpíadas de Seul e Barcelona. Ela foi diagnosticada com a lesão. Faltavam 6 meses para os Jogos e os médicos previam 8 meses de recuperação. Então, tem um texto aí
Demorei 2 dias para encontrar alguma crença, porque sabia que só conseguia ir se fizesse algo muito fora do normal. Me dediquei totalmente. Só 4 pessoas acreditavam de verdade. Eu, meu médico, o fisioterapeuta e o Bernardinho, que era o técnico. Eles me deram tranquilidade e em 4 meses estava recuperada. Ana voltou ao Brasil com a conquista do bronze, a primeira medalha olímpica da história do vôlei. Então tem aí o site também, se vocês quiserem dar uma procurada. Aí embaixo tem a pergunta: quais outros casos de persistência e superação você conhece no esporte? Pesquise e traga para os colegas pelo menos um exemplo. Então você vai pesquisar e vai escrever nesse espacinho aí. Mas eu prefiro que vocês pesquisem. Se você quiser copiar, copie aí no espaço ou copie no seu caderno. Mas se você quiser pesquisar uma reportagem e colar no seu caderno, também tá válido, certo? Então, as atividades de hoje, vocês enviem também pelo aplicativo para a nota. Um ótimo feriado de amanhã, uma ótima semana e até a nossa próxima aula de oficina de negócios.